Existe um rio que corta o coração da história humana, o Rio Eufrates. Em suas margens nasceram impérios. Em suas águas, civilizações floresceram. Mas escondido sob suas correntes, acorrentado em uma prisão espiritual por milênios, jaz um segredo terrível. O livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, nos diz que 4 anjos, de um poder destrutivo inimaginável, estão aprisionados ali. Eles não são anjos de Deus. Eles são entidades tão perigosas que o próprio Deus ordenou sua prisão até um dia, uma hora, um mês e um ano específicos. Quem são esses 4 anjos? Por que estão presos justamente no Rio Eufrates, o berço da civilização? E qual é o segredo por trás do exército de 200 milhões de cavaleiros que eles irão liderar? A resposta a essas perguntas não é apenas um fato histórico ou uma curiosidade teológica. É uma janela para a soberania assombrosa de Deus sobre o bem e o mal, e um vislumbre de um dos juízos mais devastadores que este mundo jamais verá. Você está preparado para entender o poder por trás do juízo final? Esta mensagem é para você que leu o Apocalipse e sente um misto de fascínio e temor. Para você que se pergunta até que ponto vai o controle de Deus sobre as forças das trevas. Para você que entende que a Bíblia não é um livro de contos de fadas, mas a revelação da verdade crua sobre o futuro. A história desses 4 anjos é um lembrete solene de que o pecado tem consequências e que o juízo de Deus é real, preciso e inevitável. No final deste vídeo, vamos analisar a parte mais chocante desta profecia, a reação da humanidade que sobrevive a este ataque. É uma reação que desafia a lógica e revela o segredo mais profundo sobre a dureza do coração humano sem Deus. Um segredo que serve como o maior alerta para a igreja hoje. Bem-vindo às margens do Rio Eufrates profético. Hoje, vamos mergulhar em Apocalipse capítulo 9 e decodificar o juízo da 6ª trombeta. Não estamos aqui para satisfazer a curiosidade, mas para despertar o discernimento. O que vamos descobrir sobre o controle de Deus, o tempo de Deus e o juízo de Deus vai abalar suas estruturas. Fique comigo, pois a trombeta está prestes a soar. O mundo ordinário no contexto de Apocalipse 9 não é o nosso mundo de hoje. É um planeta Terra que já está cambaleando sob o peso do juízo de Deus. As 5 trombetas anteriores já soaram. Gafanhotos demoníacos liderados por Abaddon, o anjo do abismo, já foram liberados para atormentar os homens por 5 meses. O mundo ha visto o sol e o ar escurecerem, a água se tornar amarga e 1/3 da vegetação ser queimada. O mundo ordinário aqui é um mundo em agonia, mas que ainda não viu o pior. Você já se acostumou com as más notícias? Com a escalada da violência, da imoralidade, da apostasia? O mundo de Apocalipse 9 era um mundo que, tragicamente, havia se acostumado com o sobrenatural maligno. Eles estavam sendo atormentados, mas não quebrantados. Isso nos força a perguntar: será que nós também nos acostumamos com o pecado ao nosso redor a ponto de não nos chocarmos mais? O Egito durante as 10 pragas. Após as primeiras pragas, água em sangue, rãs, piolhos, o Egito já era uma terra em colapso, mas o faraó e o povo continuavam de coração endurecido. O ordinário deles se tornou um estado de crise contínua. Eles não sabiam que a praga da morte, muito pior, estava a caminho. Que juízos menores ou alertas Deus tem permitido em sua vida ou na sociedade que você tem ignorado, tratando como o novo normal? A chamada para essa nova e terrível fase do juízo vem com um som. Apocalipse 9, versículo 13. E o 6º anjo tocou a sua trombeta.
Cada toque de trombeta no Apocalipse é um chamado para a próxima etapa do plano divino de juízo e redenção. Este som não é um convite, é uma ordem de execução. Imediatamente após o toque, uma voz poderosa ecoa de um lugar de imensa santidade e intercessão. E eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. A voz vem do altar de ouro, o mesmo altar onde as orações dos santos são oferecidas. Apocalipse 8:3. Isso implica algo chocante. O juízo que está prestes a ser liberado é de alguma forma uma resposta divina ao clamor dos mártires por justiça. A aventura do juízo é a resposta de Deus à jornada de sofrimento do seu povo. Sua oração por justiça não é esquecida no céu. Quando Elias orou no Monte Carmelo, o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício. Foi uma resposta a um chamado, o chamado de um homem. A voz do altar é uma resposta ao chamado de gerações de santos. A chamada para o juízo é, em sua essência, um ato de justiça. Nesta jornada, a recusa não vem dos anjos ou dos agentes do juízo, não. Eles são terrivelmente obedientes. A recusa vem da vítima do juízo, a humanidade. Mesmo após 5 trombetas de calamidade, o coração do homem se recusa a se dobrar. A recusa deles ao chamado de arrependimento é o que torna a 6ª trombeta necessária. A Bíblia nos mostra que a paciência de Deus, embora longa, tem um limite. A recusa em ouvir os alertas mais brandos convoca os juízos mais severos. Faraó é o arquétipo da recusa. A cada praga, a Bíblia diz que ele endureceu o seu coração. Ele se recusou a ouvir o chamado de Deus através de Moisés. Sua recusa não cancelou o plano de Deus, apenas aumentou a severidade do juízo sobre sua nação. Recusar-se a se arrepender não impede o juízo de Deus, o torna inevitável. O profeta Jeremias chorou pela sua nação, implorando para que se arrependessem. Mas eles se recusaram a ouvir, zombando dele e continuando em sua idolatria. A consequência foi a destruição de Jerusalém. A recusa deles selou o seu destino. Deus não tem prazer no juízo, mas a sua santidade o exige diante da recusa persistente. Eu vivi anos fugindo de Deus. Ele me dava pequenos alertas. Um negócio que dava errado, um problema de saúde. Eu me recusava a ver a mão dele. Foi preciso um colapso total para que eu finalmente parasse de recusar o chamado ao arrependimento. A 6ª trombeta é para aqueles que ignoraram as 5 primeiras. O mestre, ou a autoridade por trás desta operação, é a voz que emana das 4 pontos do altar de ouro. Este não é um poder demoníaco agindo por conta própria. Este é um juízo soberanamente decretado e controlado. A voz, que representa a autoridade do próprio Deus, dá uma ordem específica ao 6º anjo. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Este detalhe é crucial. As forças mais aterrorizantes do mal só podem agir com a permissão expressa do trono de Deus. O mestre aqui não está ensinando, está comandando. Ele é o comandante em chefe de todos os exércitos visíveis e invisíveis. No livro de Jó, Satanás se apresenta diante de Deus. Ele não pode tocar em Jó sem primeiro receber a permissão de Deus. Deus estabelece o limite. Este princípio governa o universo. O mal não é uma força igual e oposta a Deus. É uma força subserviente e limitada pela soberania dele. Os 4 anjos só são soltos porque o mestre dos mestres dá a ordem. Em Marcos 5,
A legião de demônios implora a Jesus que não os envie para fora daquela região, mas que lhes permita entrar nos porcos. Eles reconhecem sua autoridade absoluta. Eles não podem fazer nada sem sua permissão. Este é o poder do nosso Mestre. O limiar cruza no exato momento em que a ordem é cumprida. Apocalipse 9. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Este é o ponto de não retorno. Por milênios, estas entidades estiveram acorrentadas, esperando para este exato segundo no cronograma de Deus. A precisão é assustadora. Hora, dia, mês e ano. Isso nos mostra que a história não é um caos, é um roteiro divino. Ao serem soltos, eles cruzam o limiar da contenção para a execução. O juízo que estava em potencial agora se torna uma realidade devastadora. A travessia do Mar Vermelho foi um cruzar de limiar para Israel, da escravidão para a liberdade. A liberação desses anjos é um cruzar de limiar para o mundo, da agonia para a devastação em massa. Nossas decisões também nos fazem cruzar limiares. A decisão de se arrepender nos leva para a vida. A decisão de persistir no pecado nos leva para o juízo. Quando Judas decidiu trair Jesus e Satanás entrou nele, João 13:27, ele cruzou um limiar final. Suas ações a partir daquele ponto o levaram para um caminho de destruição do qual ele não retornou. Existem momentos decisivos, limiares, que definem o nosso destino. Uma vez liberados, os 4 anjos não agem sozinhos. Eles são os generais de um exército sobrenatural. A prova da escala desse juízo está no número dos seus aliados. João ouve o número deles: 200 milhões. Este número, literal ou simbólico, representa uma força militar de uma magnitude nunca antes vista. E a descrição deles é aterrorizante. Os cavaleiros usavam couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. O inimigo, neste caso, é 1/3 da humanidade ímpia, que se tornam alvo deste exército infernal. O exército de Senaqueribe, rei da Síria, cercou Jerusalém. Eram 185 mil soldados. Um só anjo do Senhor os destruiu em uma noite. Agora, imagine um exército de 200 milhões, liderado por 4 anjos caídos de alta patente. Isso nos dá uma dimensão do poder destrutivo que será liberado. Mas a parte mais estranha e assustadora da descrição não está na boca dos cavalos, mas em suas caudas. A Bíblia diz que suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças com as quais causavam dano. O que isso significa? A natureza dupla deste exército, que mata tanto pela frente quanto por trás, esconde um segredo sobre a natureza do engano demoníaco. A escuridão aqui é a manifestação plena do arsenal do inferno: fogo, fumaça e enxofre. Esta é a mesma linguagem usada para descrever a destruição de Sodoma e Gomorra e o próprio Lago de Fogo. Este exército não luta com armas convencionais. Eles exalam a própria essência do inferno. A aproximação deles é a aproximação de uma nuvem de morte e tormento. O mundo não enfrentará um exército humano, mas uma praga demoníaca de proporções cataclísmicas. A escuridão é a compreensão de que a proteção divina foi retirada daquela terça parte da humanidade, deixando-os completamente expostos à fúria de Satanás, que é usada como vara do juízo de Deus. O profeta Joel descreve um exército de gafanhotos em termos apocalípticos. Diante dele, a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se enegrecem.
Ele estava vendo uma praga natural, mas descrevendo-a como um precursor do dia do Senhor. O que João vê é a realidade literal e demoníaca que a profecia de Joel apenas sombreava. Os discípulos, no meio da tempestade, se aproximaram da escuridão da morte e gritaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles sentiram o desamparo. Imagine um mundo onde 1/3 das pessoas enfrentam uma tempestade infernal sem ter a quem clamar. A provação suprema é a execução da sentença. Apocalipse 9:18 é direto e brutal. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Se considerarmos a população mundial atual, estamos falando de bilhões de mortes. É uma ceifa em uma escala que desafia a imaginação. A provação aqui é entender e aceitar a severidade da santidade de Deus. Não é uma violência aleatória, é um juízo preciso, cirúrgico, contra um mundo que se recusou a se arrepender. O poder deles, como revela o versículo 19, estava tanto na boca, para matar diretamente, quanto nas caudas como serpentes, para enganar e atormentar até a morte. O dilúvio foi a provação suprema para o mundo antigo. Toda a humanidade, exceto 8 pessoas, pereceu. Deus demonstrou que ele leva o pecado a sério. A 6ª trombeta é um dilúvio de fogo e enxofre. A esperança não está em sobreviver ao juízo, mas em ser salvo dele através da arca da salvação, que hoje é Jesus Cristo. Na Páscoa, o anjo da morte passou pelo Egito e executou o juízo em toda a casa que não estava coberta pelo sangue do Cordeiro. A salvação não dependia da bondade das pessoas, mas de sua obediência em aplicar o sangue. A nossa salvação do juízo final também não depende de nossas obras, mas de estarmos cobertos pelo sangue de Cristo. Qual a recompensa ou o resultado desta hecatombe? A gente esperaria que os 2/3 sobreviventes, vendo bilhões de pessoas morrerem de forma horrível e sobrenatural, finalmente se ajoelhassem em terror e arrependimento. Mas aqui está a revelação mais chocante. A recompensa da humanidade foi continuar em sua rebelião. Apocalipse 9:20, e os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Eles continuaram adorando demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. A recompensa deles foi um coração ainda mais duro. O juízo, sem a graça do Espírito Santo, não produz arrependimento, apenas mais rebeldia. Esta é a resposta ao nosso open loop. A parte mais chocante é que, mesmo depois de testemunhar um inferno na terra, eles não se arrependem. Isso revela um segredo aterrorizante. O coração humano, por si só, prefere adorar a obra de suas mãos e os seus próprios demônios a se humilhar diante do Deus verdadeiro, não importa o quão evidente seja o poder dele. Na história do rico e Lázaro, o rico implora que Lázaro volte para avisar seus irmãos, mas Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Milagros e juízos não criam fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O caminho de volta para os sobreviventes é um mergulho ainda mais profundo na escuridão. O versículo 21 nos dá a lista de pecados dos quais eles se recusaram a se arrepender. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Homicídios, ocultismo, a palavra grega é farmakia, de onde vem farmácia, associada a drogas e poções mágicas, imoralidade sexual e roubos. O caminho de volta deles foi a reafirmação de sua identidade pecaminosa. Eles viram o juízo de Deus e escolheram o seu lado de forma definitiva. A nação de Nínive, ao ouvir a pregação de Jonas, teve uma reação oposta. Do rei ao povo, eles se arrependeram em saco e cinza, e Deus, em sua misericórdia, os poupou.
A Bíblia nos dá os dois caminhos: o caminho de Nínive, que leva à vida, e o caminho dos sobreviventes do Apocalipse, que leva à condenação final. Após negar a Cristo, o caminho de volta de Pedro foi o arrependimento amargo e a restauração amorosa por Jesus. Ele não persistiu em sua falha, ele permitiu que a graça o transformasse. O caminho de volta está sempre disponível para o coração arrependido. A ressurreição desta profecia é sua aplicação para nós hoje. Os 4 anjos estão presos. O exército de 200 milhões está contido. Mas o espírito que anima a humanidade, que será julgada, já está no mundo. A lista de pecados do verso 21, homicídios, feitiçarias, ocultismo, uso de drogas para alterar a consciência, imoralidade sexual, roubos, não é um retrato do futuro, é a manchete do jornal de hoje. A ressurreição da lição é esta: o coração humano não mudou, a rebelião é a mesma. O que impede a liberação do juízo final é unicamente a longanimidade e a misericórdia de Deus, que ainda está chamando seu povo para fora do mundo. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que o juízo virá. O mesmo Deus que teve poder para ressuscitar seu Filho dentre os mortos, terá poder para julgar o mundo com justiça. A ressurreição garante tanto a salvação para os que creem, quanto a condenação para os que o rejeitam. O que precisa reviver em nós, a Igreja, não é o medo do juízo, mas o temor do Senhor e a urgência da evangelização. Precisamos ver o mundo como Deus o vê, à beira de um precipício, desesperadamente necessitado do sangue do Cordeiro, a única proteção contra a ira vindoura. O elixir, o segredo que trazemos de volta das margens do Eufrates, é a compreensão da absoluta soberania de Deus sobre o tempo e sobre o mal. Nada acontece por acaso. Cada juízo, cada evento, está marcado no calendário divino com uma precisão de tirar o fôlego, hora, dia, mês e ano. O mal só pode ir até onde Deus permite, pelo tempo que Ele permite, para cumprir o propósito que Ele determinou. O elixir não é saber a data exata, mas confiar no Deus que controla todas as datas. E o segundo elixir é a urgência do arrependimento. A profecia não é para nos assustar, é para nos despertar. A grande comissão não é um convite, é uma ordem de resgate. Somos como servos de Ló, chamados para tirar nossos parentes de uma Sodoma prestes a ser destruída. Compartilhar o Evangelho não é uma opção, é uma responsabilidade de vida ou morte à luz do que sabemos que está por vir. Os 4 anjos ainda estão presos, mas o rio Eufrates está secando. A Bíblia diz que o Eufrates secará para preparar o caminho dos reis do Oriente, na 6ª taça. Estamos vendo o cenário sendo montado em nosso tempo. O espírito daquele exército, um espírito de morte, engano e destruição, já está operando. Vemos isso na cultura da morte, na explosão do ocultismo e da bruxaria, na normalização da imoralidade que choca até as gerações passadas. A pergunta desta noite não é se o juízo virá. A palavra de Deus garante que virá. A pergunta é: de que lado do sangue você está? Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, que te livra da ira vindoura? Ou você está confiando em sua própria justiça, que será como trapo de imundícia no dia do juízo? Não há terceira opção. Não há neutralidade. É hora de escolher a vida. É hora de fugir da ira vindoura. Repita comigo com um coração sincero: Jesus, sê o meu refúgio no dia da angústia. O Senhor me mostra que esta mensagem está quebrando o sono espiritual de muitos. Deus está usando esta palavra dura para realizar a sua obra mais doce, trazer corações ao arrependimento. Se você sentiu o peso da verdade de Deus hoje, não é condenação. É o amor de um pai te chamando para a segurança da sua arca antes que a tempestade comece. Não endureça o seu coração. O segredo dos 4 anjos é que eles são um lembrete da soberania de Deus
e da seriedade do pecado. Mas o segredo maior é que o mesmo Deus que preparou o juízo também preparou o resgate, seu Filho, Jesus Cristo. O toque da trompeta para o mundo é juízo. Para a igreja, é o som do arrebatamento, o chamado para encontrar o Senhor nos ares. A qual som você estará ouvindo? Se esta mensagem te despertou para a realidade dos tempos em que vivemos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Precisamos nos equipar com a verdade da palavra para os dias que virão. Não perca nosso próximo estudo profético. Há pessoas que você ama que estão no caminho da destruição e não sabem. Este vídeo pode ser o alerta que elas precisam. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Seja um atalaia e comente abaixo #vigiando e orando para se juntar à comunidade de crentes que estão atentos aos sinais dos tempos. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9:15.